Então, no caso, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando aí mais um processo de seleção. E tem algumas pessoas que já trabalham com a gente, né? Nós temos vários educadores financeiros aí juntos. E legal que todos eles já estão tendo bons resultados, fechando vários clientes também, né? Vários já estão saindo na TV. E até porque quando a gente traz pessoas para trabalhar junto com a gente, é justamente para essas pessoas também conseguirem crescer e prosperar. Então, toda vez que surge alguma entrevista, geralmente o pessoal da Globo, do SBT, da Band, tudo entra em contato comigo. Então, tem algumas reportagens que eu faço e tem outras que eu já pego e passo também para os outros educadores. E aí é legal que a partir do momento que você trabalhar junto com a gente, o foco é justamente fazer o quê? Você crescer junto com a gente. E o que eu sempre falo, né? Tem muita vaga, ou melhor, tem muitos clientes para a gente conseguir atender. E aí eu vou compartilhar com vocês em questão da nossa apresentação, explicando aí o passo a passo. Aí só para poder entender também, ó, já manda aqui no chat para mim, por favor, de qual cidade você está assistindo e também se você é o meu aluno ou não em algum trabalho. Então, por exemplo, Edu, eu sou de São José dos Campos e sou seu aluno do DCZM. Eu sou de Taubaté, não sou aluno. Manda aqui no chat, por favor, para eu poder saber então, de qual cidade você é e se você é meu aluno em algum curso, algum treinamento. Beleza? Então, tá mandando aí, verificar, ó. Então, Leonardo, quem mais tá aqui? O Henrico, Leandrão, Gilson, Lu, Tabata. Maravilha, ó. Caça-pau, diversos cursos. Leandrão, se não me engano, fechou todos, né, Leandrão? Foi desafio R2A, teve o Investe Cripto, mentoria, educador. Leandrão tá com a gente em todos. Ó, maravilha. Taubaté já foi aluna, São José dos Campos, sou Rio de Janeiro, sou de São José. Sou aluna, maravilha. Ex-aluno do meu pai, ó, tem aluno, ex-aluno do meu pai dá aula também em faculdade, aula pelo Sebrae, show, ó, bacana. Então, até mesmo, pessoal, deixa eu compartilhar com vocês aqui em questão da nossa apresentação, para poder mostrar como funciona essa profissão, que pelo menos eu sou apaixonado por ela. Eu adoro trabalhar como educador financeiro, é algo que tanto, em questão, tanto para mim gera retorno financeiro, mas gera um retorno também, sempre falo a questão da própria satisfação e gratidão que a gente tem em trabalhar com essa área. Porque é muita gente melhorando de vida pelo simples fato da gente ensinar como deve lidar com o dinheiro. E o bacana também é que é uma área em ascensão, ou seja, tem muito para a gente conseguir crescer e poucas pessoas estão olhando para esse mercado. Então, o que nós temos aqui para oferecer para vocês que têm interesse em trabalhar no nosso time como educador financeiro é o educador DCZ. Então, até mesmo antes de explicar na parte de trabalhar com educação financeira, é você entender o que é o educador de DCZ. DCZ, né, é o nosso desafio de 6 meses, que é uma mentoria e consultoria que a gente ajuda as pessoas a acabar com as dívidas, melhorar a vida financeira e já melhorar de vida no período aí de 6 meses. E aí o mais importante, a gente cria uma estratégia exclusiva para cada pessoa, porque não adianta tentar pegar a estratégia de uma pessoa e aplicar na vida da outra, porque não vai dar certo. Cada pessoa tem um estilo de vida, cada pessoa mora em um lugar, tem gente que tem filho, tem gente que não tem. Então a gente trata cada caso de forma individual mesmo. E aquele negócio dá um trabalho para poder fazer isso, mas é o que dá certo. E também a gente faz com que a gente trata as pessoas como pessoas, não são números simplesmente assim. Né? Hoje são aí mais de 1.600 clientes de 18 países, mas no geral a gente trata cada um como pessoa de verdade mesmo, alinhando, entendendo qual é o objetivo dessa pessoa, quais são as dores, então a gente conversa bastante. Então é um trabalho bem legal, bem próximo que a gente tem com todo mundo, para essas pessoas conseguirem prosperar e sair de onde estão. Independente se está muito ruim financeiramente ou se está um pouco ruim financeiramente, algumas pessoas que têm dinheiro já para investir, a gente atende também. Mas, no geral, nesse trabalho do desafio, a gente recebe os dados das pessoas, monta uma estratégia exclusiva para cada um, faz um atendimento via videochamada para mostrar como ficou a estratégia e depois nós acompanhamos essa pessoa durante 6 meses para garantir que ela tenha um resultado cada vez melhor. Ou seja, a gente faz de uma maneira para realmente fazer a pessoa ter um resultado muito bom. E até mesmo, né? No caso aí, ó, bora então ajudar as pessoas a melhorarem cada vez mais a vida financeira. Porque depois que elas melhorarem a vida delas, elas começam a melhorar a vida dos próximos também. Porque pensa comigo, quando você melhora a sua vida financeira, Boa automaticamente noite. as pessoas ao seu redor, elas começam a ter uma vida financeira melhor. Porque o assunto que você vai ter agora vai ser um assunto diferente. Porque quando você chega para conversar com as pessoas falando sobre investimentos, finanças, né, a forma correta de usar o dinheiro, essas outras pessoas aprendem com isso também. Por isso a importância da gente conseguir aí transbordar na vida dessas outras pessoas. E aí até mesmo, é só fazendo uma pesquisa aqui, peço por gentileza, ó, levanta a mão, liga a câmera, por favor,
Levanta a mão aí. Quem é meu aluno? Levanta a mão só para eu saber. Show. Maravilha. O pessoal tá ligando aí. Vai ligar aqui no cantinho, tá? Aí, então, ó, quem aqui é CLT? Levanta a mão. Show. Quem aqui quer fazer transição de carreira? Levanta a mão. É importante, né? Aí, então, quem já trabalha com finanças? Levanta a mão. Beleza. Quem aqui já investe hoje? Levanta a mão. Show. Quem aqui acha que deveria ganhar mais? Levanta as duas mãos agora. Esse aqui é um ponto importante, né? Todo mundo acredita que deveria ganhar mais. E eu sou a favor disso, porque o legal quando a gente ajuda outras pessoas é que o nosso financeiro ele acompanha junto. E aí, até mesmo, é só para poder explicar para vocês que algumas pessoas não sabem. Que muita gente olha a minha vida hoje, tudo que eu construí, tudo, acaba olhando que meio que assim, pô, sempre foi dessa forma. E não foi. Quando eu comecei minha vida mesmo, eu era lavador de carro e peão de produção. Eu tinha dois empregos que, trabalhando como peão de produção, eu tirava em torno aí de uns 600, R$ 700 e lavando o carro ganhava em torno de R$ 15 por carro lavado. E mesmo assim ainda tomei calote do dono do local. Mas eu estava trabalhando em dois locais justamente para fazer mais dinheiro e conseguir melhorar minha vida. E aí, com o tempo, né, eu fui percebendo que, mesmo trabalhando muito, minha vida não melhorava. E quando eu parei para analisar, eu estava devendo R$ 45.000. Eu não tinha carro, não tinha casa, não tinha terreno, não tinha nada. Eu simplesmente tinha as dívidas, que eu gastava tudo em cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, consignado, agiota, várias coisas que acabavam afundando minha vida financeira. Aí eu fui, parei para organizar, falei, ó, vou dar um basta nisso. Aí eu fui, estruturei minha vida, acabei com as dívidas que eu busquei conhecimento, tanto em livros, palestras, workshops, eventos. Então, assim, eu sempre falo que a forma mais barata da gente aprender a melhorar a nossa vida financeira é com livros. Então, aqui, ó, aqui tem um monte de livro, né? Tem um livro aqui já na mão também, tem um outro que tô começando a ler aqui. Então, assim, eu não gosto de ler. Muitas pessoas olham assim, pô, tanto de livro, aí, o cara adora ler. Eu não gosto de ler. Por mim, se eu pudesse encostar aqui, ó, e aprender, eu faria isso. Porque tem pessoas que têm o prazer na leitura, né? Pega para ler o livro, gosta de sentir o cheiro. Eu não, eu leio porque eu sei que o conhecimento que tem nesse livro aqui, se eu aplicar, vai melhorar a minha vida. Então, eu fui fazendo isso. E disso eu percebi que dos livros eu já podia acessar informações novas. Aí eu fui participando de palestras, workshop, fui aprendendo a melhorar a minha vida e acabei com as dívidas. De lá para cá, eu fui pedir demissão do meu emprego, que na época lá eu estava trabalhando CLT, aí estruturei a vida, estava com patrimônio legal, fui pedir demissão, aí montei vários negócios, tudo não dependendo de dinheiro, e de lá para cá já são aí mais de 1.600 clientes de 18 países. Então é legal deixar claro que, independente de onde você esteja hoje, dá para ter uma vida cada vez melhor. E o mais importante, eu comecei nessa área financeira, eu não sabia nada sobre a parte financeira. O máximo que eu sabia era sobre investimento em tesouro direto. Então, assim, eu fui organizar um pouquinho minha vida financeira e saber sobre Tesouro Direto. E algumas pessoas começaram a me perguntar. E disso que elas estavam me perguntando, eu comecei a estudar, fui vendo como funcionava, e aí foi desenvolvendo essa metodologia. Então, no caso, eu não fiz faculdade de economia, eu não estudei nada sobre contabilidade na faculdade, nada disso. O que eu aprendi foi na prática mesmo, investindo meu dinheiro e atendendo as pessoas. Então, no geral, às vezes a gente tem um certo preconceito com as pessoas que por exemplo, não, para eu conseguir entrar numa área, eu preciso ter a faculdade. E não, gente, se você consegue ajudar as pessoas, independente do que você faça, você já pode ajudar e atender. Então, assim, se eu ficasse esperando o melhor momento para começar, eu não ia ter iniciado nunca. Então, olha só que legal, eu melhorei minha vida e comecei a atender várias outras pessoas. Então, se eu tivesse ficado calado com o que eu sabia, significa que mais de 1.600 famílias não teriam melhorado de vida. Ou se alguma tivesse melhorado de vida, não seriam todas essas. Até porque muitas dessas pessoas, a primeira vez que buscaram alguma coisa sobre educação financeira, no caso ele foi comigo. E aí eu percebi a importância da gente dar o primeiro passo. Então, quando você sabe alguma coisa sobre finanças, é importante compartilhar. E o meu objetivo, basicamente, era ter mais liberdade, porque eu trabalhava pra caramba, não conseguia curtir a vida, não fazia nada. E de lá para cá, fui, estruturei toda a minha vida financeira, né? Eu consegui viajar, fui para vários locais, né? Aqui tem algumas fotos que eu rodando o Brasil, fui lá para o Nordeste, rodei tudo lá, fui 3 vezes para o Caribe. Então, assim, fez várias coisas bacanas e tudo isso por conta da educação financeira, porque se eu não tivesse aprendido a cuidar do meu dinheiro, jamais eu teria realizado tantos sonhos assim. Fui conhecer a neve também, essa foto que é a foto lá do Vale Nevado, aí também ó, essa outra foto aqui é na Isla Saona, no Mar do Caribe. Então, assim, são várias coisas que foram realizadas justamente por conta da educação financeira.
E aí, antes de ter filho, eu pensava mais nessa parte da liberdade. Aí depois que eu tive filho, as coisas mudaram, né? Que quem tem filho aqui sabe que quando a gente tem filho, as coisas mudam. A gente verifica assim, poxa, os sonhos que eu tenho, eles não são só para mim agora. E muitos dos sonhos que eu tinha que era para mim, eu acabei deixando de lado, não porque não é importante mais, mas é porque agora a prioridade mudou. E aí, o legal, né? O Miguel chegou, já trouxe toda a alegria para nossa família aí, e tudo isso acabou influenciando até mesmo em alguns objetivos. Então, a gente mudou em questão de vários outros parâmetros, em questão da nossa vida financeira. Mas o legal é que, entendendo como funciona a vida das pessoas, a gente começa a perceber que as pessoas elas querem ter uma vida cada vez melhor e elas querem sair desse saldo que tem na conta bancária. E muitas das pessoas não conseguem aumentar patrimônio, não conseguem ter uma vida financeira cada vez melhor. Tudo isso por conta da falta de educação financeira. Então, é realmente, você tem que olhar a sua conta e também entender como que está a conta das outras pessoas. A maioria das pessoas estão endividadas, a maioria das pessoas não tem dinheiro. E aí, até mesmo, né, uma das coisas que me fez me movimentar foi olhar minha conta bancária. Porque não sei como que é com você ou como era com você, mas eu não gostava nem de abrir minha conta bancária. Eu tinha medo de abrir a conta. Falei, não tem dinheiro mesmo? Para que que eu vou olhar esse negócio? E eu não abria. E isso era uma coisa que me incomodava. E aí fui, busquei conhecimento, melhorei minha vida. E até mesmo, né? Uma coisa que você tem que se perguntar, é até mesmo o que eu me perguntava. O que você, no caso, onde você está hoje, é onde você deseja permanecer? Então, você pensa no seu trabalho, a forma que você trabalha, as pessoas que trabalham com você, a forma que você está levando a vida. A pergunta é essa: onde você está hoje, é onde você deseja permanecer? Você se vê aí para sempre? Então é importante você acordar para verificar se vale a pena ou não. Por quê? Uma pergunta que eu me fiz na época que eu era CLT e estava trabalhando no local onde assim, eu não estava feliz com o meu trabalho, a pergunta foi bem simples. Eu olhei assim, ó, olha, ou melhor, deixa eu te perguntar. Pensa na pessoa mais velha que trabalha com você ou na sua empresa. Você gostaria de ter a vida dessa pessoa? Se a resposta é não, tem que trocar de local. Só que a gente não consegue trocar o local simplesmente do nada. A gente tem que criar um plano para isso. Então, o legal de quando a gente vai trabalhar com essa área financeira, eu até mostro para as pessoas a importância de vir para o lado de cá, é que a gente vai mostrar todo o passo a passo de tudo que você precisa para conseguir fazer essa transição de carreira. Ou então, para quem, no caso, está desempregado, consiga aí ter um resultado bacana, porque eu tenho certeza que você vai conseguir estando junto com a gente, até porque a gente vai passar tudo passo a passo. E quando eu me fiz essa pergunta, eu percebi, poxa, eu não quero permanecer onde eu estou. Eu comecei a buscar cada vez mais conhecimento. E até porque, pelo menos na minha percepção, eu trabalhava muitas horas e a renda não era proporcional ao meu esforço. Eu tinha muitos sonhos, mas não conseguia realizar nada. Até que no dia aí, 6 de novembro de 2017 foi quando eu disse sim, que mudou a minha vida. Eu fui decidir sair da empresa para ajudar outras famílias a melhorarem a vida financeira. Então, basicamente, é uma decisão. Nada na sua vida vem através da condição. Se você ficar esperando a condição perfeita, você nunca vai sair do lugar. Se você ficar esperando a condição perfeita, você vai trabalhar para sempre no mesmo lugar, vai andar para sempre com as mesmas pessoas e a vida não vai mudar. Por isso a importância de realmente ter essa decisão de mudar de vida. E até mesmo, né, o que eu queria saber de você, é se você gostaria aí, ó, de ter o privilégio de trabalhar pelo próprio crescimento. Quem é que gostaria? Levanta a mão aí. Importante. Então, a liberdade de escolher os próprios horários. Quem gostaria? Levanta a mão. Eu, pelo menos, quando eu estava trabalhando no CLT, eu lembro que assim, era 8h30, 9 horas da manhã, eu olhava para fora, assim, na janela da empresa, e falava, meu Deus, cara, que vontade de sair correndo. Eu queria numa terça-feira, 10 horas da manhã, estar tomando café numa padaria, e não podia, porque eu não controlava meus horários. Eu dependia muito do como que a empresa me deixava eu viver. Então, muitas dessas coisas me deixavam frustrado. Até mesmo, liberdade geográfica aí para trabalhar de onde quiser, quem gostaria? Então, esse é no meu caso. Eu já trabalhei de diversos estados, já trabalhei no Brasil, trabalhei fora do Brasil e não mudou nada. Pelo contrário, né? Até fora do Brasil é mais bacana. Quando a gente viaja, as pessoas ficam acompanhando, vendo como que está a viagem e tudo, e a gente aproveita também para poder fechar mais clientes. Então, o bacana é justamente isso, sabe? De aproveitar esses momentos para conseguir fechar mais e mais clientes. Mas tudo isso aqui, eu perguntei se vocês gostariam, tudo isso aqui dá para ter trabalhando como educador financeiro. E até mesmo o que é a profissão de educador financeiro. Tem um termo no mercado que significa Blue Ocean, que é o mar azul. Então, o que significa esse mar azul? É um mar onde ainda não tem peixe grande. Então, vamos dar exemplo. Se você tentar montar uma padaria, quantas padarias tem perto aí de sua casa? Várias, né? Então, ou seja, você vai disputar com várias padarias. Se você quiser montar uma farmácia, aí lascou, né? Uma farmácia, qualquer dia que a gente sair de casa, na hora que voltar, vai ter uma farmácia em casa. É uma atrás da outra que sai.
Qualquer coisa que você pensar em montar, tem vários. Ou seja, está cheio o mercado. Isso significa que é um mar vermelho. Tem muitos tubarões já. Se você tentar montar qualquer coisa, já tem muitas pessoas que já estão aí enraizadas nesse mercado faz tempo e já estão dominando. Agora, na área de educação financeira, tirando o Edu aqui, ó, quem você conhece que trabalha como educador financeiro? Não tem. E aí eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que precisam aprender sobre educação financeira? Todas. E olha que curioso, muita gente está precisando e poucas pessoas estão oferecendo a solução. Então, significa que trabalhar como educador financeiro nada mais é do que você vender água no deserto, porque todas as pessoas precisam, só que tem poucas pessoas fazendo. E as pessoas não estão fazendo por quê? Pela falta de conhecimento. Porque, poxa, se eu não aprendi a cuidar nem da minha vida financeira, como que eu vou ensinar outras pessoas? Então, o legal de vocês se juntarem a nós é que vocês vão aprender exatamente o que precisa ser feito, passo a passo de tudo. E independente se a sua vida financeira está 100% organizada ou não, você já consegue participar. Até porque quando eu comecei a atender as pessoas, eu não estava simplesmente com a vida financeira tranquila. A minha vida ainda, eu tinha dívidas, só que eu sabia que eu estava no caminho certo. Eu fui, parei para organizar, falei, ah, beleza, ó, se eu seguir esse caminho aqui, minha vida vai melhorar. E foi melhorando, fui juntando dinheiro e algumas pessoas me procuraram. Então, eu não esperei a minha vida ficar maravilhosa para começar a ensinar as pessoas. Eu descobri qual era o caminho certo e comecei aí. É como se fosse assim, imagina só que você está acima do peso e você já emagreceu 10 quilos. Aí você fala, pô, é só continuar. Então, significa que você pode ensinar outras pessoas também a emagrecer do jeito que você está emagrecendo. Você pode não estar shapeado ainda, mas você está no caminho certo. Você sabe, ó, que se eu continuar fazendo dessa forma, treinando do jeito que eu estou treinando, me alimentando do jeito que eu estou me alimentando, eu vou chegar naquele objetivo. Quem quiser, vem junto. É a mesma coisa com a parte financeira. O importante é entender, você quer ter uma vida melhor? Pô, eu quero, Edu. Então, beleza. Vem junto com a gente, já começa a melhorar e vai atendendo outras pessoas. Então, por que que é um mar azul? Porque tem poucos concorrentes. Mesmo que você fale, nossa, Edu, mas tem lá o pessoal gigante, né? O Primo Rico, o Bruno Perini e tal. Beleza. Só que as pessoas não conseguem atingir, não conseguem ter acesso a eles. Tem vários clientes que nós atendemos que fecham com alguns players grandes do mercado, só que esses players não conseguem dar a atenção que elas precisam. E aí o que acontece? Elas vêm pra gente. Por quê? Elas começam a perceber, cara, eu prefiro muito mais o Edu, que mora aqui na minha cidade, ou o Edu, que eu tenho fácil acesso, que eu consigo fazer uma videochamada com ele, do que falar com um cara gigantesco lá que ele nunca vai me dar atenção. E isso acaba acontecendo. Ou seja, na sua cidade, pense que você pode ser a referência nessa área onde as pessoas vão te procurar. E aí, com isso, consegue ter um trabalho muito bem remunerado e ajudar as pessoas. E até mesmo, de acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, de todas as pessoas, né, que estão aqui no Brasil, 70% da população está endividada. Aí fala, Edu, mas como assim endividada? Todas essas pessoas aqui estão devendo alguma coisa. Significa que as outras 30% não estão endividadas? Nada disso. As outras 30%, elas podem não estar inadimplentes, alguma coisa do tipo, só que elas não têm educação financeira. Até porque, para vocês terem noção, as pessoas, para falar que tem controle financeiro, eu preciso acumular pelo menos o dobro do meu salário mensal no período de um ano. Então, se meu salário mensal é de 2.000, o mínimo que tem que acumular em um ano é 4. Se meu salário é de 5.000 é 10, assim por diante. E é nesse ponto que a gente pega a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas não estão juntando. E quem junta, muitas vezes não investe, ou seja, não está tendo o controle financeiro correto. Até porque em torno de apenas 2% da população brasileira investe hoje. Então significa que tem 98% das pessoas fora do mercado que precisam desse trabalho, e sem contar que dos 2% que estão investindo, menos da metade sabe o que está fazendo. Muitas pessoas só estão pegando o vídeo do YouTube lá, pegam uma diquinha e faz o investimento. Então, nesse caso, a gente consegue ali, ter bons resultados porque muitas pessoas precisam do nosso trabalho. E como eu falei, é como se a gente estivesse vendendo água no deserto e dá para aproveitar muito bem todas essas oportunidades. E aí até mesmo, né, algumas curiosidades para quem trabalha nessa área de educação financeira. Então, assim, na profissão de educador financeiro, você consegue fazer mais de R$ 10.000 por mês trabalhando em sua casa. Não precisa fazer faculdade, não precisa trabalhar muito tempo. Não, no caso, faz os próprios horários, tem liberdade geográfica, consegue cliente nos primeiros 7 dias de trabalho, não precisa de muito, no caso, muito dinheiro para começar, não precisa largar o emprego atual, consegue trabalhar nas horas vagas, não precisa de escritório, não precisa ter experiência. Agora, pense em todos os trabalhos que pagam mais de R$ 10.000 por mês. Todos esses trabalhos, se eu for verificar, eles precisam de alguma coisa que está aqui. Então, assim, é muito difícil você encontrar um trabalho que pode pagar mais de 10 mil por mês, onde não precisa de faculdade. Você está pagando mais de 10 mil por mês, geralmente precisa de faculdade. Ou então precisa trabalhar muito tempo.
Ou então, não faz os próprios horários. Ou então, não tem liberdade geográfica. Ou então, no caso, precisa de muito dinheiro para começar. Ou então, para você trabalhar, você tem que largar seu outro emprego para entrar nele. Ou então, tem que, no caso, não consegue trabalhar nas horas vagas. Ou então, precisa de escritório. Ou então, tem que ter experiência. Então, assim, aí ele fala, tem algum outro trabalho que, além desse do educador financeiro, não precisa de nada disso, você consegue fazer dessa forma? Não. Então, se for ver, é uma mega oportunidade que você está tendo para atuar nessa área. Eu até converso com o meu sócio Guilherme, a gente fala bastante, meu, não é possível que as pessoas não estão enxergando isso. É como se a gente realmente não estivesse vendendo água no deserto, tem todas as águas, todo mundo está tomando água e ninguém pensa em vender água. Sendo que assim, não faz sentido. Tem muita gente precisando, muita gente procurando. E quando a gente tem um trabalho que tem poucas pessoas oferecendo e muita gente precisando desse trabalho, é onde a gente consegue fazer bastante dinheiro com isso. E aí, lembrando, né, que não é só a parte do dinheiro, mas sim a transformação de vida que a gente gera para as pessoas. Porque tem vários casos de pessoas que a gente já atendeu que tinham crise de ansiedade, depressão, tinham vários problemas conjugais. E depois de organizar a vida financeira, no caso é as crises de ansiedade, elas foram controladas, parou de ter pessoas que tinham, no caso, tinham depressão, que a depressão não cura do nada, né? Mas a pessoa começou a reduzir bastante os casos que estavam tendo. Outras pessoas que estavam com problemas conjugais pararam de ter os problemas, porque a partir do momento que tem dinheiro, consegue levar a esposa para passear, consegue dar um presente para o marido. Várias coisas vão acontecendo quando a parte financeira está muito bem alinhada. Então, essas famílias realmente elas estavam em crise, conforme o Guilherme comentou aqui. E a gente pegou para poder ajustar. Então, significa que você também consegue fazer isso para ajudar as pessoas. E, além disso, né, existem 7 formas para a gente poder trabalhar como educador financeiro. Então, a primeira que nós temos são as mentorias individuais, tem mentorias em grupo, palestras, treinamento online, treinamento presencial, livros e-book e cursos. Precisa fazer todas? Não. Você começa com uma e depois vai destrinchando para as outras. No meu caso, eu faço dinheiro com todas. Mas por quê? Eu estou vários anos no mercado. Eu sou estou desde 2015, 16, mais ou menos, trabalhando nessa área. Então, fui desenvolvendo vários métodos, vários tipos de trabalhos. Então, hoje você vai começar junto com a gente na parte da mentoria individual, que seria do próprio desafio de 6 meses. Mas nada te impede de fazer as mentorias em grupo, dar palestras, né? Tem vários educadores nossos que estão dando aí várias entrevistas também. Então, tem várias formas para você trabalhar nesse mercado e fazer dinheiro com isso. E quais são as etapas do trabalho do educador financeiro? Essa é a parte que é bacana até compartilhar com você, porque muita gente acredita que para você trabalhar como educador financeiro, o negócio assim é um trabalho muito grande. Na verdade, depois que você estrutura, é simples. O difícil é estruturar, começar do zero. Quando você começa do zero, é difícil encontrar tudo que tem que ser feito, todas as etapas, tudo. Mas depois de estruturado, é só executar. E aí, com isso, a primeira etapa que nós temos ali para trabalhar como educador financeiro, primeiro é captar os dados do cliente. Então, os clientes vão passar quanto ganha, quanto gasta, quais são as dívidas. As pessoas nos passam essas informações. Aí nós vamos desenvolver a estratégia dessa pessoa. E conforme eu falei lá no começo, a gente desenvolve uma estratégia exclusiva para cada um, ou seja, uma estratégia com os dados reais da pessoa, não um negócio simplesmente mastigado aqui, ó, quadrado, ó, segue aí e vai dar certo. Não, cada caso é um caso. Se tentar pegar o que deu certo na minha vida e colocar na sua, não vai dar certo. Se tentar pegar o que deu certo na sua vida e colocar na vida de outra pessoa, não vai dar certo. Então a gente desenvolve a estratégia da pessoa com os dados que ela enviou. Depois a gente vai fazer uma reunião, e nessa reunião a gente explica certinho como funciona a estratégia dela, até porque a pessoa não sabe muito bem o que deve ser feito. Então a gente monta uma estratégia, faz essa reunião e explica exatamente, ó, na sua estratégia, primeiro nós vamos acabar com essa dívida, vamos pagar dessa forma, a ordem correta de pagar as contas é essa. Então a gente ensina as pessoas para poder acelerar o resultado delas. E aí depois nós vamos também acompanhar o aluno. Tudo isso, pessoal, do conforto do seu lar. Você não precisa de escritório, você não precisa sair de sua casa, dá para fazer tranquilamente. Ô Edu, mas eu, no caso, eu gostaria de fazer um cenário igual você fez. Pode fazer também, mas não precisa. No caso, tem uma parede branca aí, tá tudo certo. O importante é o quê? É entrar em contato com as pessoas para a gente poder fazer o desenvolvimento da estratégia. Então, no geral, capta os dados da pessoa, desenvolve a estratégia, faz reunião e acompanha. Aí vem outro aluno, mesma coisa, mesma coisa. E nessa captação de dados, a gente já tem a estrutura correta para fazer isso de forma rápida. O desenvolvimento de estratégia, a gente já tem também uma estrutura para fazer de forma rápida. A reunião, já tem toda a reunião bem montada e persuasiva para a pessoa ter vontade de continuar. O acompanhamento do aluno, já toda a estrutura de metodologia já está alinhada. Então, assim, conforme a gente falou, vocês já vão receber basicamente de mão beijada, né, de bandeja, tudo que precisa ser feito e tudo com o nosso apoio. E lembrando que tudo do conforto aí do celular. Outro ponto que não precisa de muito tempo, até porque
a gente começou a perceber, né? O que que leva tempo quando a gente vai trabalhar com educador financeiro sozinho? Se você vai fazer sozinho, você vai ter que fazer de ponta a ponta. Então você tem que pegar desde a parte lá de lançar conteúdo, editar conteúdo, fazer os posts, entrar em contato com as pessoas, mandar mensagem, mandar áudio, trazer para o WhatsApp, fazer a venda, conversar com a pessoa, pegar os dados, montar a estratégia, mandar as perguntas, fazer reunião, fazer acompanhamento e tal. É muita coisa para fazer. Então, se for pegar de ponta a ponta tudo que você tem que fazer, acaba o seu tempo. E é por isso que muitos educadores que estão trabalhando por conta própria não conseguem fazer muito dinheiro. Acabam travando, porque tem que fazer muita coisa e depois não consegue fazer nada. Então, na estrutura que a gente fez, você não precisa de muito tempo. Até porque você vai focar na parte onde é mais importante para você colocar dinheiro no seu bolso e a gente acelerar o resultado dos clientes que a gente vai atender. Até porque uma coisa que a gente sempre faz é jamais focar no dinheiro. O foco tem que ser no resultado dos alunos. Se você focar em fazer a pessoa ter um resultado bom, nem precisa olhar sua conta bancária, vai ter dinheiro lá. Então, o foco sempre está onde? Em fazer a pessoa ter resultado. Então, se você focar realmente no resultado das pessoas, o de resultado financeiro, ele vem junto. E aí, além disso, né, a gente faz vários eventos também com os nossos educadores financeiros, a gente faz eventos com os alunos, justamente para criar essa comunidade da galera. Então, aqui são vários eventos que a gente acabou fazendo, né? Para quem não viu, recentemente a gente fez um evento em torno de umas 100 pessoas, já fizemos eventos aí para 200 pessoas. Então, tem várias coisas que a gente vai fazendo. Além disso, trabalhar com o educador financeiro vai abrindo portas, porque a gente vai conhecendo muitas pessoas boas. Então, por exemplo, no caso, eu conheci o Gustavo Cerbasi, Marcos Marques, Marcos Pontes, Issaia Mamura, Primo Rico, Thiago Fonseca, André Bona, Cafu, Osiris Silva, que é o fundador da Embraer, Caíto Maia, entre vários outros empresários aí bem-sucedidos. Tudo isso por quê? Porque eu estou nessa área. Então, a gente conversa, conhece uma pessoa, conhece outra, faz conexão, daqui a pouco a gente está junto com toda essa galera. Então, o legal é de quando você começa a se movimentar, as coisas acontecem. E volta lá no início no que eu falei. Eu não esperei o momento certo. Eu simplesmente tive a decisão. Se você ficar esperando a condição perfeita, você nunca vai sair do seu lugar. E se eu ficasse esperando a condição perfeita, eu jamais teria conhecido todas essas pessoas. Além disso, uma coisa legal é que direto, né, eu sou convidado aí para dar entrevista na TV, na rádio. Tem várias coisas que a gente acaba fazendo por conta desse movimento da educação financeira. E até porque as pessoas da TV, elas gostam da gente, porque tem poucos educadores financeiros também. Então, eu sempre falo assim, entre aspas, é fácil você se destacar, porque não tem nem concorrente. Qualquer profissão, se você for advogado, tem um monte. Se você for engenheiro, tem um monte. Qualquer coisa que você pensar, tem um monte. Educador financeiro, não. E aí, por isso que eu falei que é o mar azul, é aproveitar essas oportunidades. Além disso, né, a gente, no caso ali, até dando um exemplo de como a gente faz para transformar a vida das pessoas, um exemplo aqui de um aluno que nós já atendemos, esse aqui é o Manuel. O Manuel, ele é, no caso é venezuelano e a esposa dele é cubana. Eles vieram para o Brasil e quando eles chegaram no Brasil, eles tinham um problema que trabalhava muito e a vida financeira não andava. Estava com dívidas, tudo. E aí o Manuel, na época, ele até comentou que ele tinha o problema do filho na horizontal. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo, do filho na horizontal, que é o quê? Você acorda para trabalhar, seu filho está deitado dormindo. Quando você volta do trabalho, seu filho está deitado dormindo. Então você só vê o seu filho na horizontal. E isso aí dói para qualquer pai e mãe. Você vai ver, caramba, eu estou trabalhando pra caramba, não consigo curtir meu filho. E para quem sabe, para quem acompanha o crescimento das crianças, um dia sem acompanhar é muita coisa. Toda hora tem coisa a descobrir, a criança está descobrindo coisas novas. E então assim, já teve dia que eu fui fazer evento em outra cidade, e tudo que aconteceu isso. Eu falei, meu Deus, cara, tem gente que vive desse jeito. Eu fiquei arrasado um dia porque isso aconteceu. Eu fiquei pensando, imagina as pessoas que todos os dias passam por isso. Então, no caso dele, ele comentou que ele estava dessa forma. Eu queria organizar a vida financeira. A gente foi estruturar a vida financeira dele, só que além disso, ele queria fazer a transição de carreira. Ele queria entrar no mundo digital para poder fazer dinheiro com a internet também. Então, a gente foi primeiro, estruturou a vida financeira dele com os dados que ele tinha, para quê? Para ele conseguir organizar a vida e ter dinheiro sobrando para poder investir nessa nova área de transição de carreira que ele estava querendo fazer. Aí depois de um tempo ele pegou, né, mandou foto para a gente, já com mais liberdade. No caso, montou o escritório na varanda de casa, tá curtindo mais a família, acompanhando o crescimento dos pequenos. Recentemente ele recebeu uma premiação, que agora, olha a mudança que ele teve, uma premiação de 4 milhões faturados aí na internet. Então, tudo isso fazendo o quê? Simplesmente aprendendo sobre educação financeira e mudando em questão de toda a percepção. Então, olha só que legal a transformação que a gente gera na vida das pessoas. Aí temos também aqui no caso a Patrícia. A Patrícia, quando ela nos procurou, estava ela e o marido dela.
que eles estavam morando em cidades separadas. Então, assim, cada um numa cidade e os filhos pequenos. E aí entra nisso também, poxa, perdendo com o crescimento dos filhos. Então, o que a gente fez? A gente foi, estruturou a vida financeira deles, no caso, conseguiu sair de um emprego, eles foram para a mesma cidade, conseguiram estruturar ainda recentemente, fizeram passeios, né, tudo. Eu consegui fazer festa de aniversário para as crianças. Tudo isso por conta do quê? Da educação financeira. E assim, são vários casos. Então, nós temos algum casos aí de alunos que estavam devendo para a agiota, já chegou a perder carro e tudo. A gente foi, estruturou, depois de um tempo, já estava com dinheiro sobrando, comprou caminhonete e tudo mais. Então, assim, cada pessoa tem um objetivo. Recentemente até teve uma moça, a Débora, que mandou mensagem, não sei se vocês me viram postando, que ela mandou mensagem falando, Edu, passando aqui para te agradecer, que ela já está com patrimônio acima de R$ 100.000, ou seja, juntou mais de R$ 100.000 em grana, e mandou mensagem agradecendo que agora ela está morando na melhor região da cidade dela. Uma vista maravilhosa lá no apartamento que ela tá morando hoje. Então, assim, isso aí não tem preço, porque é a educação financeira que acaba transformando a vida das pessoas. E tudo isso você também pode causar de impacto na vida dos outros, pelo simples fato de quê? De dar o primeiro passo para ajudar as pessoas, independente se você se sente preparado ou não. Se você está aqui, eu tenho certeza que você está preparado para isso e eu confio em cada um de vocês que estão aqui também. E aí, até mesmo, quanto que dá para ganhar trabalhando como educador financeiro? Tudo vai depender da forma que você trabalha e quantos clientes você fecha. Porque como não tem limite de clientes, a gente consegue fazer bastante dinheiro. Só que qual é o problema quando a pessoa trabalha sozinha? Do tipo, não, Edu, eu vou trabalhar sozinho como educador financeiro. Aí você tem um limite, porque você não vai conseguir atender tantas pessoas. Por isso que no nosso caso, a gente tem equipe. No total aí, passa em torno de umas 20 pessoas no nosso time, onde a gente consegue ajudar o máximo possível de pessoas. E tudo vai depender, né, da quantidade de clientes que você vai atender. Então, por exemplo, digamos que você está ganhando em torno aí de R$ 1.000 por cliente. Então, se você fechar 5 clientes, R$ 5.000. Nesse caso, fechando 5 clientes, já vai ter uma renda superior à maioria das pessoas do Brasil. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dos brasileiros não ganham mais do que R$ 3.000 por mês. Sendo que se você fechar apenas 5 clientes, já entra em torno aí de uns 5.000. E detalhe, trabalhando em torno de 4 horas por cliente, e isso é muito, tá? Até porque quando a gente monta uma estrutura, né, principalmente do jeito que vocês vão trabalhar junto com a gente, não vai precisar trabalhar tudo isso por cliente. Então vai ser um trabalho muito mais tranquilo, trabalha menos para o cliente e toda a parte que leva mais tempo a gente vai fazer para vocês, que daqui a pouco eu vou explicar. Mas o legal é que assim, 5 clientes já gera 5.000. Edu, se eu fechar, no caso ali, mais clientes. Se você fechar mais clientes, vai ter mais trabalho e vai fazer mais dinheiro. E se for ver, ó, nesse caso aí, vamos pensar 4 horas por cliente. São 20 horas no mês fazendo 5.000. A maioria das pessoas trabalha o quê? Umas 44 horas semanais aí, para no final ganhar menos ainda. Então, às vezes, você fica longe da família, perde o crescimento dos filhos, tem várias coisas impactando, você não vê chance de crescer na sua área, mas está com tempo limitado, porque o tempo que você tem hoje está empregando ali. Aqui não. Dessa forma aqui, como eu falei, você consegue fazer em paralelo, não precisa largar o seu trabalho, e com o tempo depois você vai fazer mais dinheiro que você está fazendo no seu trabalho, e com certeza dá para fazer essa transição. E caso feche mais clientes, por exemplo, nesse caso aí, fechando em torno de uns 20 clientes, é em torno de uns 20.000 que entra para você. Ainda só fechar 50, é mais ainda. Então, no geral, nós temos uma equipe que consegue suprir a quantidade de clientes que você mandar. E aí, com isso, nós vamos te treinar também, desenvolver para que você consiga captar cada vez mais clientes. E existem 3 passos simples para você trabalhar como educador financeiro, junto aqui no que nós chamamos de D6M Office, que é o nosso escritório, onde você vai simplesmente aplicar a educação financeira na sua vida, vai compartilhar com os seus amigos, em questão dessa parte de educação financeira, e ensinar outras pessoas. Só isso. Se você ficar fazendo isso, as pessoas vão querer saber o que você está fazendo, como funciona, e automaticamente vai fechar cliente. E até mesmo nós vamos ensinar a estrutura de como entrar em contato com as pessoas, como fazer a abordagem, para que essas pessoas queiram aí trabalhar, ou melhor, que essas pessoas queiram fechar o trabalho junto com você. Além disso, né, como que vai ser na prática? Então, primeira coisa, lança o conteúdo para falar com as pessoas, capta os clientes, monta a estratégia, vai fazer reunião, que deve ser a mesa de estratégia, e acompanhar o cliente. Eu separei em 2 cores aí, porque a sua parte vai ser a parte que está em branco, que é a parte onde você consegue colocar bastante energia e trazer muito cliente. A parte que gasta muito tempo é a montar a estratégia e acompanhar o cliente. Porque nessa parte aqui, você vai ter que pegar cada caso, conversar com a pessoa, fazer reunião, tem as alterações, tem um monte de coisa que vai fazendo que ocupa o seu tempo. Então, o que que a gente faz com o pessoal que trabalha junto com a gente? As pessoas que trabalham junto com a gente libra o tempo delas para que elas fiquem focadas em trazer novos clientes. Então, no geral, o que que vai ser o seu trabalho?
é lançar conteúdo, da forma que a gente vai ensinar também, que já passa algumas estratégias para você postar conteúdo, tanto conteúdo escrito, se quiser gravar, tudo mais, e falar com as pessoas. E o falar com as pessoas é no WhatsApp, mandar mensagem no Instagram. Só que não é simplesmente falar de qualquer maneira, tem estratégias para a gente poder fazer tudo isso aí. Aí nós vamos passar para vocês todo o passo a passo, tem um script para mandar mensagem para as pessoas, e aí com isso você consegue aí fechar cada vez mais clientes. E aí a parte que nós vamos fazer, que é a que leva tempo, a gente chama de mesa de estratégia. Então, assim, você vai atrás, da forma que a gente vai ensinar, traz os clientes, aí a mesa de estratégia monta essa estratégia e faz o acompanhamento do cliente. E claro, você vai ficar por dentro também de tudo que está acontecendo. Então, você vai ver como que foi montada essa estratégia, vai acompanhar o cliente também até o final, até porque, digamos lá que, por exemplo, a Elisângela foi e trouxe um cliente. Aí o João. Então, beleza, a Elisângela trouxe o João. Aí fala, ó, Edu, toma o João aí, não sei mais nada sobre ele. Não, vai acompanhar ele junto, só que não precisa trabalhar nessas outras etapas. Vai acompanhar para ver o que está acontecendo. Até porque, se depois encontrar na rua, vai falar, pô, eu sei o que está acontecendo. Não fala, nossa, nem sei o que está acontecendo com a sua estratégia. Então, no geral, a gente deixa por dentro também todos os educadores financeiros. E aí tem essa parte que está em amarelo é que gasta tempo. Então, essa parte de gastar tempo, nós temos uma equipe que vai trabalhar para você. Então, olha que legal, você vai começar a trabalhar como educador financeiro já com uma equipe pronta para te atender. E o valor que você tem que pagar para ter essa equipe é zero, porque no caso a gente já tem uma estrutura onde a gente banca tudo isso aí para você. Então, se você fosse contratar alguém para montar a estratégia, fazer acompanhamento, o mínimo que você ia gastar é uns 10 mil por mês para ter alguém fazendo essas atividades aí. Tanto a parte de estrutura, pagar imposto, tem um monte de coisa que está inclusa ali, onde a gente vai passar tudo isso aí de bandeja para você. E a mesa de estratégia vai já servir todo o trabalho que você já vai fornecer também em questão dos novos clientes. Então, no geral, nas etapas, a sua função como educador financeiro é entrar em contato com as pessoas e trazer os clientes. De resto, a nossa equipe já monta a estratégia e faz o acompanhamento para livrar o seu tempo para você conseguir mandar mensagem e fechar cada vez mais. Que dessa forma, o seu trabalho vai ser muito mais simples, onde você consegue fechar clientes ilimitados. Agora, se você ficar fazendo tudo, aí trava seu tempo e não vai conseguir fazer. Até que tudo certo? Show? Maravilha. Aí o Leandrão mandou aqui, ó, eu sou um caso que saí de devedor compulsivo para investidor arrojado, e agora focado assim, isso aí. O Leandrão, quando nos procurou, né, Leandrão? Tava uma situação um pouco mais complicada, se não me engano era 2019, 2018, alguma coisa assim. A gente foi, organizou toda a vida financeira, passou um tempo lá, agora está trabalhando com a gente como educador financeiro, passou um tempo aí, mandou uma foto mandando de L200 e tal, aí ficou chique. Ó, maravilha. Aí o Leandrão falou, 2019 estava desempregado. O legal é assim, a reviravolta que deu na vida. Tudo isso por quê? Por conta da educação financeira. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já também já consegue fazer tudo isso aí para ter um resultado cada vez melhor e ajudar ainda mais pessoas nesse cenário aí da educação. Beleza? E até mesmo, né, o ponto importante que a gente sempre separa, informa as pessoas é o seguinte: nós temos franquias dentro da empresa. Lembrando que aqui eu não estou para vender franquia para ninguém, tá? Mesmo que você queira comprar, não vai comprar porque a gente não disponibiliza para quem é de fora. Mas só para você saber que existe. Então, nós temos a franquia Premium, que dentro dessa franquia Premium, o valor dela é de 35 mil para você ter a franquia do D6M, onde pagando à vista seria o valor de 35 ou 12 de 3.500 no cartão de crédito. E aí, nesse caso, o royalties que eu pagaria, né, que seria a parte para o D6M, seria ali R$ 1.000 por mês depois de um ano ou 8% do faturamento. Então, apenas 9 clientes já basicamente pagam o valor da compra e depois disso é lucro. Então, assim, só 9. Conforme eu falei, nós temos aí mais de 1.600 clientes de 18 países. Então, os 9 clientes pagam tudo dali para frente, é lucro. Isso aqui é o modelo da franquia Premium. No caso, é um contrato de 2 anos que a gente faz. Tem a franquia Gold, que é semelhante à Premium, só que ao invés de pagar o ROI só depois de um ano, começa a pagar depois de 6 meses e é 8% de faturamento. E aí, no caso, apenas 7 clientes já pagam o valor e dali para frente começa a ser lucro. E também é um contrato de 2 anos. Lembrando que ninguém vai comprar isso aqui, tá? No caso, nem que queira comprar agora, a gente acaba vendendo. E aí tem a licença D6M, que a licença D6M seria 16 mil à vista ou 12 de 1.600 no cartão de crédito, onde o royalties que paga seria 40% do faturamento. Então, de tudo que fechar, 40% fica para o D6M, os outros 60% fica para você. E apenas 5 clientes já paga ali o valor da compra e depois disso tudo já começa a ser lucro. E aí até mesmo, mas o que a gente quer que vocês entrem aqui junto com a gente é trabalhar como educador financeiro. Para quê? Porque não adianta nada você simplesmente falar, Du, quero adquirir a franquia, que já aconteceu uma vez. Teve uma moça que falou, Du, quero adquirir a franquia. Daí a gente falou, não vai adquirir. Ela falou, não, mas eu quero. Eu falei, tá, mas vamos lá, você está começando agora.
E se você não gostar? Aí até questionou, mas você vai ganhar dinheiro com isso. Eu falei, não estou necessariamente só querendo o dinheiro que a pessoa está pagando. Se for para você adquirir a franquia e não ter resultado, porque não é para você, não faz sentido. Então a gente abre as vagas para o pessoal trabalhar com a gente como educador desse exemplo, que daí dentro desse trabalho como educador, basicamente você começa ali junto com a gente, fechando os clientes, onde a gente vai ensinar o passo a passo de como fazer a captação dos clientes, como mandar as mensagens, tem toda a parte de informação, toda a captação mesmo de tudo que tem que ser feito do negócio. E aí o bacana é que nesse caso, por cliente fechado, já vai fazer R$ 800. Então, por exemplo, Edu, mas como assim? Então, se você for atrás, por exemplo, da sua irmã, e a sua irmã, ela quer fechar o desafio com a gente, fechou, é R$ 800 que pinga na sua conta. Edu, se eu fechar 10 pessoas, 8.000. E se eu fechar 20 pessoas, 16.000. E assim por diante. Ou seja, o seu trabalho basicamente vai ser ir atrás de novos clientes, usando o script que a gente já usa, que é um script que já dá certo, você usa vários educadores financeiros aí, e trazer os clientes. E aí, com isso, você já vai ganhar R$ 800 por cliente fechado que a gente tiver. E aí, por que que teria, então, a questão até mesmo em questão de subir, né, da licença, até mesmo para a franquia? Até porque, começando como educador financeiro, é R$ 800 por cliente. Depois que você está dentro, pô, legal, gostei, estou tendo um resultado bacana, estou fechando bastante cliente. Chega uma hora que você percebe que se você adquirir a licença, é melhor para você. Porque ao invés de ganhar R$ 800 por cliente, é 2.340 por cliente que você vai ganhar. E aí fala, pô, nossa, acho que vale a pena, já estou fechando vários clientes. Se eu pegar a franquia, eu vou pegar um percentual maior e vou ganhar mais. E depois de um tempo, tá conseguindo mais resultado, adquirir a franquia, que daí ganha 3.900 por cliente. Então, no caso, é um plano de carreira que tem, justamente, que você começa como educador, que daí não tem que fazer o pagamento da franquia, de licença, nada, e vai fechando os clientes. Viu que é para você? Aí show, legal. Então, tô dentro, e aí fazendo mais dinheiro, estando ali dentro, aí chega uma hora que você faz a conta e percebe, né? Compensa mais adquirir a licença, e depois está crescendo, compensa adquirir a franquia. E aí continua crescendo cada vez mais. Mas aí todo mundo começa como educador nesse exemplo. E aí tem o mapa do tesouro, né, que a gente fala bastante, para quem vai começar a trabalhar como educador financeiro. Então, o primeiro passo, você vai ter acesso à plataforma, mais um encontro para tirar a certificação como educador financeiro, que é a certificação desse exemplo, que é aquele negócio, né? A gente vai, como você vai usar o nosso nome, então você vai falar, ó, Edu, melhor não, vai falar para o mercado. Pessoal, eu sou integrante desse exemplo. Então, independente se os clientes que a gente fechou foi antes de você entrar, você faz parte de um conglomerado que já tem mais de 1.600 clientes de 18 países. Isso dá muito mais peso do que você, por exemplo, começar sozinho. Então, aqui a gente começa realmente a mostrar o peso que você está gerando na vida das outras pessoas já com essa bagagem que a gente tem. Então, a gente já faz todo acesso em conta a certificação, que é importante tirar essa certificação, até porque vai usar o nosso nome. A gente tem que te treinar para você saber fazer as coisas tudo certinho, para justamente usar o nosso nome em questão. Aí faz esse acesso à plataforma, mas com a certificação. O segundo passo seria fazer o checklist do educador desse exemplo. O que é o checklist? É basicamente o passo a passo que você precisa fazer para começar. Do tipo, qual é a forma correta de abordar as pessoas, como deixar o seu Instagram, como fazer a abordagem. Tem várias coisas que a gente ensina ali, que é um checklist que você gabarita. Beleza. Fez esse checklist, depois o terceiro passo vai ser captar os clientes, que nós vamos ensinar também como faz essa captação, tem todo o script para poder mandar mensagem, né, mensagem pronta que você já vai mandar para as pessoas, e também acompanhar o cliente. Então, a sua tarefa basicamente vai ser o terceiro passo, que é a captação dos clientes. O acompanhar os clientes, a mesa de estratégia vai acompanhar. Só que você está dentro também vendo tudo que está acontecendo. Você vai ver como que está a estratégia da pessoa, vai ter passo a passo tudo que está rolando, a questão do acompanhamento dessa pessoa vai ficar por dentro. Então, no geral, o primeiro e o segundo passo você vai fazer uma única vez. E esses dois passos aqui, o primeiro e o segundo, em um dia você consegue fazer. Então, em um dia você pega, faz tudo que tem que fazer nesses dois. Show! Não tem que fazer mais nada dele porque agora a estrutura está pronta. Agora, o terceiro passo, que é a captação de clientes, que é entrar em contato com as pessoas da forma que você vai aprender junto com a gente. E aí, nisso, depois é só executar e não parar mais. Captou o cliente, vai passar para a gente faz o acompanhamento. Capta o cliente, passa para a gente faz o acompanhamento. E assim por diante. Então, quanto mais clientes você conseguir trazer, melhor para você também. E aí tem a raiz das decisões, né? Eu falei bastante aqui em questão da nossa decisão. Conforme eu falei, nada na nossa vida é através de condição. Se ficar esperando a condição perfeita, não sai do lugar. Só que as nossas decisões, elas são muito baseadas no ambiente que a gente está. Porque, assim, o ser humano, ele é um ser racional com a atitude emocional dos ambientes.
Então, mesmo você falando que você é uma pessoa racional, você não é. Por quê? A sua atitude é emocional do ambiente que você está. Então, por exemplo, o ambiente que você está, ele vai influenciar nas suas emoções na parte da atitude. E a sua atitude, como está para agradar esse ambiente, o resultado vai ser de acordo com o ambiente. Como assim, Edu? Vamos lá. Se você está num ambiente de pessoas que leem livros, daqui a pouco a sua atitude é emocional para agradar esse ambiente, você vai começar a ler livro. Porque quando você encontra essas pessoas, se todo mundo está falando de livro e você não fala de nada, daqui a pouco você vai ser expulso desse ambiente sem perceber. Então o que a gente faz? A gente se adapta. Ou então, se você está num ambiente onde todo mundo fala de futebol e você não sabe nada de futebol, daqui a pouco você começa a falar das coisas de futebol, porque o ambiente é mais forte. Então a nossa atitude é para agradar o ambiente. E se você está agradando um ambiente que não é próspero, ambiente de pessoas que não querem crescer, automaticamente o seu resultado não vai ser o resultado que você gostaria. Então, pare e pense agora, os ambientes que você está frequentando, as pessoas com quem você anda, são pessoas e ambientes que estão te ajudando a ir além? Se a resposta não for clara, um sim bem claro, é porque não está. Então, como que a gente consegue mudar tudo isso? De forma racional, nosso pensamento racional, a gente muda o ambiente. O que que seria isso? Você se colocar em novos locais com pessoas que você olha e determina. Essas pessoas são pessoas boas para andar. E aí você se coloca nesse novo ambiente. Se colocou lá, você vai começar a fechar, no caso, ter bons resultados. Que é o que acontece com os nossos educadores. Os educadores, antes de andar com a gente, não fecharam cliente nenhum. E aí, depois, quando começa a andar com a gente, que entra no nosso ambiente, começa a entender, nossa, é natural fechar cliente, tem muita gente que precisa, tal, que até então a gente olha e acha que é um bicho de sete cabeças. Aí, quando você entra no ambiente e conhece pessoas que estão fechando, você começa a perceber, pô, legal, dá para fazer isso também, daqui a pouco você está fechando. Então, por isso a importância de andar com pessoas que realmente são prósperas e estão crescendo. E tem essa frase que eu uso bastante, né, que os resultados não melhoram quando o ambiente trava. Isso aqui é um encontro que a gente fez com vários educadores financeiros do nosso time, que o importante é o quê? Você está rodeado de pessoas que estão dispostas a crescer. Quando você está rodeado de pessoas que estão dispostas a crescer, o que que vai acontecer? Você vai crescer também. Agora, se você está perto de pessoas que não estão a fim de crescer, automaticamente seu resultado não vai ser legal. Então, o ambiente, ele é muito mais forte do que você. E aí, lembrando, né, que nós somos aí mais de 20 educadores financeiros, e até a gente separou alguns aqui, que lembra que eu falei que a gente direto dá entrevista na TV, várias coisas. Então, muitas vezes a TV nos procura, que são da Globo, do Globo, Vanguarda, Record, Band, o SBT, tudo. E até isso a gente passa para os nossos educadores. Então, por exemplo, esse que é o Guilherme Bittencourt, está dando entrevista aí para a Band. Tem também, no caso, a André, que estava dando entrevista aí para o SBT, a Vilma, que deu entrevista para o SBT também, o Gilson dando entrevista para a Vanguarda, e vários outros educadores. Então, teve o Renan também, que acabou dando entrevista. Então, tem várias pessoas que estão junto com a gente e tudo dando entrevista. Falava, Edu, mas como assim da entrevista? Quando a TV está precisando de alguém para falar sobre um determinado assunto, elas nos procuram. E aí, nessa hora, começa a ver, vamos lá, quem que tá, tem que estar pronto já para dar essas entrevistas. E a gente vai vendo quais são os educadores que já estão aptos e vai passando, ó, sei que você dá conta, vai lá. E aí a TV vai entrar em contato com você para poder dar essas entrevistas. Então é legal que, assim, é algo novo que vai acontecer na sua vida justamente por estar andando com a gente. Tanto essa parte de aprender o que tem que ser aprendido sobre educação financeira. A gente já vai passar para você várias estratégias, questão da parte de vendas. Isso aí é uma mentoria, basicamente, que você já está ganhando ali todo o suporte que a gente dá. Então, a gente acompanha mesmo de ponta a ponta e te coloca junto com a gente para poder crescer. E além disso, né, por que que você deve empreender aqui no DCZM Office? Primeiro, que é a maior organização de educadores financeiros do Vale do Paraíba. A gente não fala do Brasil, porque tem outros que a gente não pode garantir que nós somos os maiores, mas pelo menos do Vale do Paraíba nós somos, que é parte de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava, Jacareí, pegando todos os pedaços, nós somos ali os maiores. A plataforma é imersão com curso ensinando tudo, onde você vai aprender o passo a passo de tudo. Conteúdo completo para postagem em redes sociais, WhatsApp, tudo que tem que ser feito. Reuniões e alinhamentos semanais, onde faz algumas reuniões ao vivo, gravadas, tem presenciais também. E o grupo de suporte 24 horas exclusivo com você. Então, qualquer dúvida que tiver, a gente vai tirando as dúvidas, a gente manda mensagem para os seus clientes. Então, tudo que precisar, a gente faz. E, no caso, o que a gente faz é 99% de todas as mensagens que os educadores mandam são respondidas no mesmo dia, 1% no outro dia, porque às vezes a pessoa está mandando à noite ou fora do horário. Mas, no geral, a gente pega para responder todas. 100% das mensagens são respondidas e dessas 100%, 99% é respondido no mesmo dia. A gente já faz todo o acompanhamento de todos os educadores. Então, a gente tem toda uma equipe, suporte
dando ali o apoio total para que você tenha um resultado cada vez melhor, para você conseguir aí crescer cada vez mais. E aí, qual que é o investimento para a gente poder iniciar? Se for ver todo o trabalho que você for fazer, tem um investimento. Então, digamos que você vai abrir uma padaria. Você vai ter que comprar todo o maquinário, tem que contratar gente, tem que comprar massa, tem que fazer um monte de coisa para começar. Se você for abrir um mercado, mesma coisa. Qualquer negócio, você consegue. Só que se for ver, para trabalhar como educador financeiro, é aquilo que eu falei. Basicamente, o investimento é lá embaixo. Porque o que você vai precisar é a internet. Todo mundo que está aqui tem internet. Mas senão não estaria assistindo. Então, uma coisa você já tem. Outra coisa seria em questão do seu o celular ou computador. E aí, com isso, todo mundo que está aqui está assistindo de alguma forma. Ou seja, você já tem os equipamentos, tudo que precisa para começar. O que está faltando agora é o conhecimento que a gente vai passar para você. Então, com isso, acaba, se for comparar com qualquer outro negócio, se fosse vender roupa, você teria que ir lá para São Paulo para comprar a roupa, voltar. Então, assim, você gasta com gasolina, gasta com lanche, gasta comprando a roupa, para depois, talvez, vender tudo. Aqui não. No caso, você já começa ali do zero, custo baixo, é o máximo que você vai ter de custo. Se quiser fazer um escritório, mas não precisa, eu falo assim, primeiro põe dinheiro para dentro, depois você pensa em ter algum gasto. Faz de acordo com o que você tem, da sua casa, que dá tudo certo e depois vai crescendo. Então, basicamente, o investimento ali é como se fosse ali nulo. E aí, até uma comparação que eu faço bastante é a questão da faculdade. Você tem uma foto quando eu me formei na faculdade, e aí nisso, né, se for ver o valor todo de investimento, foi na faixa de uns R$ 60.000, 5 anos aí da faculdade, para uma média mensal de gasto em torno de R$ 1.000. Isso sem contar o Xerox, o lanche, a gasolina, aqui é só pensando na parcela mesmo da faculdade. E depois disso, as pessoas que saem formadas na faixa aí de 2.500 a 3.000 que ganha por mês trabalhando 40 horas por semana, que é o que está acontecendo com várias pessoas. Então, eu estou vendo assim, até tem vários advogados que quando saem da faculdade, se forem trabalhar para alguém, recebem um salário ali de R$ 1.500, R$ 1.200. E aí tem o comissionamento e tudo, mas acaba ficando nessa faixa. Ou tem engenheiros, mesma coisa, né? Hoje o que mais tem é engenheiro fazendo Uber. Nada contra, pode fazer, mas assim, o cara não fez engenharia para fazer Uber, ele fez engenharia para ser engenheiro. Então, no geral, não é porque a faculdade que você está fazendo a faculdade significa que você vai ter um resultado bom em questão da área que você está estudando. Agora, na área financeira, trabalhando como educador financeiro, a gente já mostra qual é o caminho correto. E detalhe, né? Não precisa investir esse valor gigantesco que a gente investe em faculdade ou algum tipo de curso técnico. E aí, além disso, né, a gente dá de bônus para você, porque a gente precisa te treinar, porque você vai usar o nosso nome. Em torno de R$ 10.000 em cursos já libera para você. Para quê? Para você aprender a parte de educação financeira, como atender as pessoas, em questão da parte de investimentos. Então, tem muitas coisas que nós vamos já de disponibilizar, onde dá mais de R$ 10.000 em cursos para te treinar. Então, por quê? Como eu falei, você vai usar o nosso nome. Então, como você vai usar o nosso nome, vai falar que faz parte do nosso conglomerado, que você é educador do nosso time, a gente precisa que você saiba o que está falando também. E além disso, tem no centro aí que tem o curso de comunicação e performance, é um curso de oratória e comunicação, para você também melhorar a sua oratória, porque é aquele negócio, quem tem uma oratória melhor, quem se comunica melhor, vende mais. Por isso a importância de aprender. E a comunicação é treinável, não é, ninguém tem o dom da comunicação. Ah, mas tem gente que fala pra caramba, tá? Falar pra caramba não tem nada a ver com comunicação. Isso só fala. Então, assim, tem pessoas que falam, poxa, Edu, a sua oratória é muito boa, você apresenta muito bem, você tem facilidade para isso. Eu não tenho, porque nessa época de faculdade aqui, ó, na época de apresentar o TCC, eu rezei de joelho pedindo para Deus que a Jéssica apresentasse o nosso TCC, porque o professor escolheu uma pessoa para apresentar. E a Jéssica, ela mandava bem pra caramba, dominava ali tanto do assunto, e ela falava muito bem em público. E eu tinha vergonha, na hora que falava para subir no palco para falar alguma coisa, eu suava, eu começava a ficar nervoso, gaguejava, eu esquecia das coisas. Tudo por quê? Porque eu simplesmente não tinha treinado. Depois que a gente aprende como funciona, você vai ver que não tem nenhum bicho de sete cabeças. A gente consegue aprender. E aí, basicamente, né, pensando em tudo isso, o resultado que a gente consegue ter. Então, você consegue ter bons resultados financeiros, trabalhando como educador financeiro. A barreira de entrada para você é baixa, porque você não vai precisar, basicamente, ter quase nada de custo. Em questão, não precisa largar o seu emprego, não precisa de faculdade, não precisa ter experiência. Todas aquelas coisas que eu falei. A única coisa que precisa fazer é que a gente tem que te treinar. Então, lembrando, né, que você vai ter mais de R$ 10.000 em cursos, além do nosso apoio total. Então, basicamente, é uma mentoria com a gente. O único custo que você vai ter é a questão da própria certificação para trabalhar como educador financeiro. Que daí, no caso, essa certificação para trabalhar como educador financeiro, para você ficar apto para poder trabalhar com a gente, seria somente esse valor de certificação, que é 12 vezes de R$ 86 no cartão,
ou pagando à vista ali no Pix de valor de 840. E aí, lembrando, né, que basicamente um cliente ali já está pagando basicamente. Então, nesse caso, o que que você precisa fazer? Só vai ter acesso à nossa plataforma, vai estudar em questão do que a gente está ensinando, e na sequência, você vai ter um resultado cada vez melhor, porque vai estar junto com a gente e aquilo. Nós vamos te treinar para você crescer e desenvolver junto com a gente, porque você vai estar usando o nosso nome, então é a nossa missão também fazer com que você fique bom nisso para conseguir ter um resultado cada vez melhor. Independente da sua idade, independente do que você trabalha, independente se você tem aptidão com essa área financeira ou não. Então aqui você já consegue aí ter um resultado cada vez melhor utilizando aí a parte da educação financeira. Então, assim, qual que é a conclusão que nós tiramos de tudo isso que a gente falou aqui? Primeiro, né, não precisa ter experiência, nós vamos te ensinar, treinar e desenvolver. Não precisa ser um super vendedor, porque a estrutura que a gente vai te ensinar, ela se auto-vende. Não precisa sair do seu emprego atual. Então, se você hoje está trabalhando em algum local, ou você é CLT, ou tem alguma empresa, dá para tocar tranquilo no paralelo, não precisa sair do seu trabalho. E aí, depois que você estiver fazendo mais dinheiro junto com a gente, aí você fala, ó, vou fazer a transição e tchau. E até mesmo para você fazer mais dinheiro do que no seu trabalho atual, só colocar energia ali, você vai conseguir fazer. Não precisa ser rico, nem fazer investimento enorme, porque se você, como eu falei, se você for adquirir, por exemplo, uma franquia do Outback, é valor alto que você investe. Se você quiser montar uma farmácia, é valor alto que você investe. Quer montar uma hamburgueria, é valor alto que você investe. Então, tem muitas coisas que, para você iniciar, o valor de investimento inicial é alto. E sem contar que o retorno financeiro não é tão alto assim comparado ao investimento que você está fazendo. E aí também, saber que não é fácil, mas é super simples, não precisa de muito tempo e ninguém trabalha sozinho, nós estamos com você. E aí entra naquilo que eu falei com vocês desde o início, que a mudança que você quer está na sua decisão e não na condição. Enquanto ficar esperando a condição perfeita, não vai sair do lugar. Então é muito importante você realmente entender, poxa, estou vendo que é para mim, eu vejo que é uma oportunidade que eu posso abraçar, o valor até mesmo, né, que a gente passou da certificação ali, é um valor irrisório, né, se for verificar aqui se você abrir a sua conta bancária, eu tenho certeza que você gastou muito mais que R$ 86 com um monte de coisa que não deu retorno nenhum. Então, aqui no geral, um cliente já vai pagar e sobrar, e depois, né, fechou um cliente por mês, vai conseguir pagar tranquilamente. E dá para fazer muito mais que isso. Mas lembrando que, se você está vendo que é algo para você e você pode dar esse passo importante, ter. Até porque não é através da condição, é a decisão. E até mesmo desse valor de 86, como eu falei, com certeza você gastou muito mais com várias outras coisas que não geraram resultado. Então foque na sua decisão. Se você viu que, poxa, é para mim, faz sentido, né? O coração cantou, bora, vamos junto que a gente vai ajudar vocês nesse passo a passo. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir ter um resultado cada vez melhor. E aí queria saber de vocês, né? No caso é, ó, vocês vão decidir continuar como estão ou vão decidir mudar a rota da vida agora, iniciando aí junto com a gente? Como eu falei, nós estamos de braços abertos para você trabalhar junto com a gente, nosso time. Tenho certeza que você vai conseguir ter um resultado cada vez melhor. E aí, o que eu ia pedir, né, para todo mundo que tem interesse, deixa eu até fala, meu povo, no grupo lá, me manda mensagem no WhatsApp, o número 07, que daí eu já te passo todas as informações, explico ali como é que funciona tudo, que daí até mesmo, né, no geral, nós acreditamos que vocês conseguem ter ótimos resultados, é só fazer o que a gente vai ensinar, e o importante, né, você não vai precisar fazer tudo de ponta a ponta, igual se você tivesse que começar sozinho. Você vai saber exatamente qual que é o caminho das pedras, o que que tem que falar para o cliente, qual que é a abordagem correta, como fechar o cliente, então ele já passa tudo de bandeja para você. Para você aprender tudo isso do zero, seria muito tempo para você conseguir fazer. Então, poxa, se você está vendo que, oi, Edu, faz sentido, quero melhorar ainda mais a minha vida financeira e também ajudar as pessoas a ter um resultado melhor, manda aí o 07, que eu já vou passar. Tem algumas pessoas já mandando aqui já. Então, assim, já vou passar todos os detalhes. Aí já, a gente já começa a trabalhar como educador financeiro, já começa desde já a ter um resultado bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar de trabalhar junto com a gente e também estar junto ali na nossa equipe. E até mesmo em questão de dúvidas também, pode mandar mensagem. Só para poder entender. Alguém no caso que tem alguma dúvida, se tiver, pode fazer a pergunta aqui ou então mandar no chat. A gente já responde vocês aqui. Alguém tem alguma pergunta? Beleza? Vamos ver. Qualquer coisa que quiser, pode mandar no chat também. O... A Ana perguntou, Edu, posso entrar e pagar com o primeiro cliente? Nesse caso, Ana, a gente não faz dessa forma, porque senão não seria justo com os outros educadores que já entraram.
Então, o que a gente faz? Nesse formato, as pessoas acabam fazendo investimento, até porque o valor ele é irrisório comparado ao retorno que vai ter, e aí depois, na sequência, logo no primeiro mês, fazendo tudo certinho, já consegue ter o resultado de volta. Então, nesse caso aí, a gente já consegue aí ter esse comprometimento de cada um, e aí a pessoa já vai ter resultado bom. Até porque para conseguir um cliente é bem simples, é só seguir a questão do protocolo que a gente ensina e faz todo esse acompanhamento, tá bom? Beleza? Mais uma pergunta? Vou mandar aqui no WhatsApp. Deixa eu verificar aqui. Oi, Edu, assim que eu... Edu, Opa, pode falar. beleza, obrigado. Eu queria saber de quanto tempo é essa capacitação Ó, a para tirar a capacitação, certificação. show, que é o que a gente faz. A gente encurtou ao máximo tudo que precisa para você já aprender e colocar em prática. Até porque, como vai estar com o nosso acompanhamento, a gente consegue estar junto ali para poder te instruir. Então, assim, nessa captação, essa estrutura que você vai aprender da certificação, ela tem a duração em torno de 3 horas, onde você pode assistir, por exemplo, 30 minutos por dia, tudo para fazer. Ou então pegar no sábado de manhã, assiste tudo para poder fazer esse estudo. Aí, terminando, você já vai estar apto para trabalhar junto com a gente. Porque dentro disso, a gente já vai estar te acompanhando, então você vai entender quais são as nomenclaturas que a gente usa, todo o passo a passo. Então, basicamente, ali, com 3 horas, você já consegue entender tudo, toda a parte de certificação e já começa a trabalhar junto com a gente. Porque como a gente vai te instruir no passo a passo, aí nós já vamos garantir que você tenha um bom resultado fazendo ali certinho o que tem que ser feito. Show de bola, obrigado. Beleza? Show? Aí mandaram aqui, né? No caso, ô, Edu, assim que entrar, já vou ter acesso à certificação? Sim, fez o pagamento da parcela ali, né, de 12,86. O valor, já vai ter seu acesso direto, vai cair no seu e-mail. Lá no seu e-mail, você vai clicar no link e já vai direto para a plataforma. E aí na plataforma a gente explica tudo certinho, como funciona também a parte interna, tudo. Então você vai aprender toda a parte de como quer trabalhar como educador financeiro, como captar os clientes, como montar a estratégia, a parte de investimentos também, educação financeira. Então, tem muitas coisas que estão inclusas e nessas 3 horas, basicamente, de conteúdo, onde a gente colocou assim, o mais rápido possível, justamente para quê? Para ninguém falar, nossa, Edu, não tenho tempo para ficar estudando. Cara, são 3 horinhas, dá para assistir, por exemplo, 30 minutos por dia. Então, se for ver isso, em 6 dias seguidos, assistindo no seu horário de almoço, ou à noite, de manhã, a caminho do trabalho, qualquer coisa do tipo, você já consegue assistir. E aí já vai ter um resultado bacana ali também. E já vai trabalhar junto com a gente. Beleza? Ver se tem outra aqui. O Guilherme comentou também. Tem mais um encontro conosco da imersão. Então, no caso, a gente vai fazer uma imersão com todos vocês, todo mundo que entrar, tem a parte da plataforma, vai assistir, e depois a gente tem uma imersão que a gente faz com vocês. Para quê? Para poder ensinar todo o passo a passo, tudo que tem que ser feito. Aí nessa imersão vai ter uma duração em torno aí de umas 3 horas, e aí pode ser ou presencial ou ao vivo. Então, como nós temos educadores de vários locais, tem algumas pessoas que participam de maneira presencial com a gente, e quem não pode, a gente coloca uma câmera no fundo e vai gravando ali para transmitir ao vivo, para quem quiser assistir ao vivo, ou então depois para quem quiser assistir a gravação, também assistir a gravação. Mas aí tem todo esse acompanhamento. Então, no geral, a gente pega na mão mesmo, que como a gente falou, vai trabalhar junto com a gente. Então, a gente vai ensinar o passo a passo, tudo junto, vai estar com a nossa equipe. É um acompanhamento, não é um curso onde você faz e se vira. Você vai estar trabalhando com a gente. Então, tem o treinamento, onde vai estar junto com a gente vai ajudando passo a passo de tudo, de como captar o cliente, como lançar conteúdo, tudo que tem que ser feito ali para conseguir ter um resultado bacana. Beleza? É. Tem a pergunta, Elisângela? Tranquilo? Bom, maravilha. Show? Deixa eu ver, mais alguma pergunta? E hoje eu consigo trabalhar só na parte da noite, tudo bem? Então, tranquilo, em questão do horário, não tem horário travado. Você vai fazendo o horário que você pode. Então, por exemplo, eu consigo de manhã, beleza. Consigo à tarde, beleza. Só que a gente sempre fala que, assim, independente se você está com o horário cheio durante o dia, dá para separar, por exemplo, uns 10, 20 minutos na parte da manhã, uns 10, 20 minutos na parte da tarde. Até porque, para poder fazer essa captação, mandar mensagem para as pessoas. Mas mesmo que consiga só à noite, não tem problema. Um dos nossos educadores financeiros, ele faz só na parte da noite. E aí faz a captação normal, fecha cliente, até porque na parte da noite muitas vezes é o horário que as pessoas podem responder. Então não tem muito assim, sabe, de horário.
É o horário que você puder fazer a captação das pessoas da forma que a gente ensinar, você vai poder fazer. Show? O, e aí, através, né, das comissões, bem lembrado aqui do Guilherme, então, assim, só de comissão, né, que a gente já pagou para os educadores, aí já passou em torno de 40, 50 mil reais em comissão pagas para os educadores. Então, assim, tem mês que vai uma bordoada ali em questão de comissão e a gente fica feliz, né, porque você está pagando tudo isso porque o pessoal está tendo um resultado bacana. E aí, então, no caso, todo mundo, independente se tá no caminho da parte financeira ou não, você consegue trabalhar junto com a gente. Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? Ô, Edu, eu tenho outra pergunta também. Ó, pode falar. Você comentou que seria em torno de 4 horas mensais quando você captar um cliente. Mas também você falou que a nossa parte seria captar o cliente e vocês fariam esse acompanhamento. Essas 4 horas mensais seria só para captar ou incluiria algum tipo de acompanhamento também? As 4 horas mensais a gente coloca como se fosse picado, né? Desde o momento que você conversa com a pessoa, aí depois tem no caso, tá no grupo, a gente conversar para fechar o cliente, questão da estratégia, mas isso pegando de ponta a ponta. Como no seu caso, você vai estar junto com a gente ali na entrada, onde traz o cliente, a parte que gasta tempo mesmo e energia, a mesma estratégia vai estar fazendo. Então, ele vai montar a estratégia e, claro, você vai ficar por dentro da estratégia também para saber como está sendo feita. E o acompanhamento, se você quiser fazer, pode acompanhar. Então, tem alguns educadores financeiros que participam das reuniões junto. Então, tem alguns que falam, Nando, toma aí, vai que vai. Agora, tem outros que falam, não, eu quero participar das reuniões. Aí participam também. Então, vai da forma que você achar melhor. Então, é como se fosse assim, separado, né? Não são 4 horas seguidas da pessoa, mas pegando por blocos de atendimentos, desde o início, aí isso juntando 6 meses, na verdade, né? Só, né, durante o mês. Pegando 6 meses, a média de tempo que vai utilizar com uma pessoa vai ser em torno aí de 4 horas. Tá, beleza. Beleza? Aí, ô Henrique, no caso, o que chama mais atenção para você nessa área de educação financeira? Não, é que eu me interesso também pela parte de aprender como que seria ajudar esse cliente. Então, além de captar, eu acho que essa parte de acompanhar o trabalho da equipe também eu vi como uma parte interessante também. Show, não, legal, que pode ficar tranquilo que você vai ficar por dentro de tudo. Aí todas as informações do cliente que você fechar, que a gente faz um grupo com cada cliente. Então, tudo que envolve a estratégia dele está dentro desse grupo. E aí você participa também, se quiser participar das reuniões, pode participar. E aí é até legal porque assim, a pessoa, como está vindo, por exemplo, através de você, é bacana que você está participando e vai falar, pô, o Henrique está aqui junto comigo, está acompanhando. Mas isso não é um fator determinante para dar certo, porque tem vários casos de alguns educadores que realmente o foco é lança o conteúdo, traz as pessoas e manda para a mesma estratégia. Aí dali para frente, meio que assim, fala, ó, confio na equipe, vai embora, que eles ficam focados mais nessa parte. Mas fica a seu critério aí de como achar melhor. Ah, fechou. Show de Beleza? bola. Show? Bom, Ô, maravilha. Edu, é, eu Fala não entendi aí. a comissão. A comissão por cliente é 1.000 ou é 800 No caso por cliente? é 800. Vai ser para cada É que cliente você- fechado, aí vai ser o valor de 800. Aquele valor lá foi um exemplo que a gente deu. Por exemplo, vou fechar um cliente, uma coisa do tipo, atendendo sozinho. Nesse caso, a gente coloca a comissão, que seria esse valor de 800. Então, fechou um cliente, já cai R$ 800 na sua conta. Entendi, tá joia. E você vai ter um link para a gente fazer a aquisição, parcelar essas coisas? Isso, no caso, ó, manda mensagem para mim no privado, no grupo, eu mandei uma mensagem. Você está no grupo dos representantes? Sim, Entendeu? Manda uma mensagem lá, que no caso, ou melhor, vai no meu privado, manda o número 07, que daí nesse número 07 eu vou passar para você essas informações, tá bom? Deixa eu colocar, tá joia. vou só puxar aqui, entendeu? Que daí eu já mando para você também. No caso, ele consegue mandar já o número 07, que daí já encaminha as coisas aí para você. Show? Maravilha. Aí, ô Henrique, bora lá também, Henrique?
Bora, bora, vou mandar o número lá. Show, maravilha. Mandei o 07, bora iniciar. O Léo tá interessado também, né, Léo? Show? Ó, maravilha, vou pedir para vocês então. Ó, maravilha. Aí chegou aí para você então, Henrique? Para Ana também? Vamos com tudo. Show, Não vamos sei para cima. se vocês, né, veem um tanto do trabalhando e admira, né, e tenta, e imagine e gostaria de ser, fazer parte do que ele faz, né, do que a gente faz. Foi exatamente assim que eu comecei, né? Antes até mesmo da gente ter, de idealizar a ideia do educador, a gente conseguir abrir essa oportunidade para mais pessoas, inclusive, né, ajudando cada vez mais pessoas, né? Pessoas que a gente provavelmente e demora muito, muito, muito tempo para conseguir alcançar, isso se alcançasse, né? Então, ajuda que vocês alcancem várias pessoas que nós não alcançaríamos, muito provavelmente. E eu comecei exatamente dessa maneira, né? Antes de existir essa oportunidade, eu acabei cavando essa falta, me aproximei do Edu, conversei bastante com ele, né? Enfim, comecei a agregar, né, para a empresa cada vez mais. Mas justamente porque não sei de vocês, mas eu passei e vim de uma família e, infelizmente, mas na medida do possível, né, na época, não tinha educação financeira, né, não tinha esse tipo de conhecimento e fazia ali o que dava, né, e não realmente o que poderia por falta assim de conhecimento. Hoje, graças a Deus, né, consegui, tenho transformado cada vez mais minha vida, transformei ali cada vez mais a vida da minha família em volta também, dos meus parentes hoje, que hoje pai investe, mãe investe, vó investe, é gostoso demais, bom demais, muito gratificante isso, né? Mas aos poucos. E vocês estão muito convidados aí a fazer parte disso também. A gente começa a ver essa diferença em volta, né, no nosso entorno ali, na nossa própria vida, e automaticamente também na vida de muitas e muitas pessoas que a gente jamais imaginou que seriam impactadas positivamente com essa mudança, né, do direto a gente recebe testemunhos, digamos assim, né, recebe ali a gente tira uns prints ali de um pessoal mandando áudio, pessoal mandando coisa escrita e agradecendo e falando com relação ao trabalho, falando com relação à própria vida e falando com relação à vida, né, psicológica, conjugal. Cara, é muito bom, é muito gostoso se sentir parte ali, se sentir agregando ali na sociedade. É bom demais e convido vocês todos a sentirem isso também. E o legal também, o Guilherme, né, ele começou comigo trabalhando basicamente como se fosse um estagiário, né, Gui? Então, veio lá, hoje é meu sócio em alguns negócios que a gente tem. Então, é bacana que, assim, conseguiu crescer junto. Então, é aquele negócio, todo mundo tem a oportunidade de crescer junto com a gente. Tem várias pessoas que hoje trabalham junto comigo, até sócias, que realmente começaram a trabalhar junto. Depois de um tempo, vejo que tem uma oportunidade, bora, a gente vai fazer um negócio com tudo isso. Então, até o Guilherme aí cresceu bastante na empresa, tá prosperando cada vez mais. Tem vários negócios também que rodando junto. Então é legal que esse passo é importante, que a gente fica realmente dando essa aguçada assim para todo mundo conseguir crescer. Não é simplesmente só trabalhar para pagar a conta, é para a gente conseguir prosperar, realizar os nossos sonhos e nada mais justo também do que fazer de uma forma que a gente ajuda as outras pessoas. Que é um trabalho gratificante, que meio que sim, nada contra, mas a gente não está vendendo garrafa. Pô, beleza, a garrafa a gente pode ajudar a pessoa, colocar uma água ali para ela tomar. Mas o nosso trabalho é transformar vidas. A partir do momento que a pessoa aprende a forma correta de lidar com o dinheiro, já era, a vida dela é transformada, e não só dela, mas das próximas gerações também. Conforme o Guilherme falou, ele melhorou, os avós melhoraram, os pais, todo mundo. Então é legal que assim, todo mundo começa a dar esse passo importante aí na área financeira para conseguir realizar vários sonhos. Beleza? Então, alguém tem mais alguma pergunta? Tranquilo? E aí também, só, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, pessoal, podem mandar mensagem no WhatsApp, né? Alguns aqui já mandaram. Aí, para vocês que mandaram lá o 07 para poder já receber o acesso, aparece por gentileza, assim que fizer o pagamento, me avisa, por favor, que eu já vou passar os próximos passos, que a gente já dá o início o quanto antes, até mesmo para vocês já começarem a fechar clientes. E tem vários educadores nossos que, assim que começa, ou tem alguns que no primeiro dia já está fechando. Então, é legal que, assim, tem toda a estrutura que a gente vai passar para vocês, que é algo que dá certo. Pode falar, Eli. O desconto que está falando, se caso for Pix, você vai falar depois, a gente consegue saber quanto que faz, quanto que pagaria? Ah, no caso, ó, por exemplo, fazendo em 12 vezes no cartão, é 12 de Se oitenta e for fazer, seis
Ah, sim. Aí, no caso, tem um valor um pouquinho mais alto. Agora, se for fazer no Pix, aí fica o valor de 840. Que daí junto eu até Ah, passei para entendi. você a chave Pix também. Caso queira fazer, pode fazer. Tá bom, entendi. Não é que eu vou verificar certinho que realmente é um investimento para, mas é para progredir. A minha intenção também é, como o Henrique falou, é entrar cada vez mais nessa área, estudar e trabalhar e fazer parte depois no futuro, quem sabe aí, cada vez mais e mais crescer junto com vocês. E, olha, e pensa o seguinte, esse valor que vocês estão pagando para aprender tudo o que é ensinado, o valor é irrisório, porque vai entrar toda a parte de como trabalhar com o educador financeiro de ponta a ponta, a parte de educação financeira de ponta a ponta, investimentos, tudo que envolve, que pelo o valor, né, que, assim, ainda mais a mentoria, que vai estar junto com a gente vai estar fazendo todo acompanhamento. Então é algo que realmente assim, tem um valor gigantesco, e não só para esse momento, mas para a vida de vocês. É, eu acabei de sair do meu CLT, tô desempregada e trabalhei quase 12 anos na área da qualidade. E é uma área que eu quero sair fora, não quero voltar mais para ela, até porque eu não vejo crescimento nessa área, além de não ser valorizada. Por mais que seja complicado, não é tão valorizado assim no mercado. Então, é uma oportunidade que eu estou encontrando, até porque eu preciso ter mais tempo para ficar com meu bebê, igual você falou. O tempo com a família de qualidade, nada paga isso. Sim. Então, é algo que realmente eu estou querendo investir a fundo mesmo, assim, com toda a dedicação e vai dar certo. E o legal é que, assim, como nesse momento que você saiu do trabalho, você tem até um tempo a mais para conseguir dedicar. Então, Sim, os nossos educadores têm alguns que começam trabalhando ali, no caso, fazendo paralelo, e mesmo fazendo em pouco tempo já tem ótimos resultados. Então, que eu, sim, eu, faz mais de um ano que eu trabalho com marketing de afiliados na internet. aham, Por mais que eu tenha um tempo, tal, assim, mas assim, ainda não vejo isso a fundo, sabe? Não consigo ver nenhum resultado assim grandioso, nem nada assim. Eu gosto de comunicação, eu gosto de falar com as pessoas. Então, assim, eu gosto de conversar com as pessoas. Então, eu acho que essa área de consultoria, de vendas, é uma área que sabe, eu tenho um pulso assim, me impulsiona assim para poder sim, falar. E falar da vida financeira é uma coisa que eu vou aplicar na minha vida, uma coisa que eu vou viver, e aí eu quero poder ensinar isso. sim. E é legal que assim, a gente já vai ensinar o passo a passo também de como aplicar na própria vida. Que é aquilo, né? Eu Como a gente seria um vai cliente, ensinar, eu seria sim, quase que um cliente de vocês agora do que sim. um consultor. Ah, Mas eu ainda não posso ser um cliente, mas eu seria um cliente agora, sim, para poder não, organizar minha vida financeira. Mas eu vou partir para essa área aí. show, não pode contar com a gente que a gente vai ajudar nesse passo a passo, tá bom? Tá, Beleza? joia. Show. Obrigada. Maravilha. Alguém tem mais alguma pergunta? Tranquilo? Bom, maravilha, então, pessoal. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandar mensagem, né? Lembrando que a gente está sempre à disposição. Terminando aqui, eu converso com vocês que mandaram o número 07 para a gente já poder alinhar os próximos passos. Mas aí sejam bem-vindos à nossa equipe D6M. Bora aí ajudar cada vez mais pessoas a melhorar a vida financeira, tá bom? Beleza? Então, bora tirar uma fotinha aqui só para poder encerrar? Mas, por gentileza, aí todo mundo ativar a câmera. Bora lá. Tudo. Registro aí o início da independência. Posicionar aqui, ó, avisa a hora de tirar. Show. Aí, vamos lá. Vai lá. 1, 2, 3 e... Show. Maravilha. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado, viu? Aí, terminando, só qualquer coisa, todo mundo que for iniciar, só mandar mensagem que a gente já alinha os detalhes ali. Show? Obrigado aí pelo tempo de vocês. Como a gente sempre fala, ó, vamos pra cima, hein? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.